Boa noite, irmãos. Antes que a gente entre na palavra propriamente dita, quem aqui não recebeu o seu cálice e o seu pãozinho? Levanta a mão aí que os irmãos vão levar, porque a gente vai ceiar agora nesse momento, amém? Obrigado, já o meu está aberto aqui. O Rodrigo roubou a minha fala que eu ia começar aqui, na oração dele. Justamente vamos celebrar a ceia, porque o quê? Os céus estão abertos há mais de 2000 anos. E não só isso, né? A presença dele se derrama para nós a cada dia, mas nós temos a consciência, eu sei que muitas vezes a gente imagina que o céu está fechado, mas ele não jamais se fecha. A gente às vezes fecha o nosso coração para a palavra dele, para o Espírito dele, para o que ele quer fazer, mas o Senhor Jesus, ele nos deu essa direção de que cada vez que estivéssemos reunidos em nome dele, estivéssemos o quê? Celebrando a vida, celebrando aquilo que ele nos deu. O que é os céus abertos? O que isso significa? Eu e você podemos entrar na presença do Pai. E esse pão, e esse na verdade é um biscoitinho, e esse suco de uva, que representam lá o que Jesus falou, que é o sangue e o corpo dele, justamente para que a gente possa se lembrar sempre que ele entregou, né, o corpo dele e derramou o sangue dele para que a gente tivesse esse acesso, amém? Então, todo mundo já recebeu? Vamos nos colocar de pé. Não vou demorar muito para fazer esse momento, mas eu quero que você tire 30 segundos para meditar nisso que a gente estava falando. Porque isso é um privilégio que a gente tem de entrar na presença do Pai. Então, se você tem, muitas vezes, feito algo, falado algo, expressado de alguma forma que você sinta que não é da forma correta, de acordo com a palavra de Deus, com esse benefício que Ele te deu através do sangue, essa graça de entrar no Santo dos Santos, coloque diante do Pai agora, nesse momento. Sim, Pai, sabemos que o Senhor entregou Jesus e naquela cruz foi levado todas as nossas transgressões. E somos livres do pecado e temos acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que a gente possa honrar a cada dia a Tua vinda, o Teu sangue, trazendo, Pai, o Teu reino para essa terra, o Teu reino para as nossas vidas, para o nosso trabalho. Em nome de Jesus. E de forma que o Senhor deu graças, partiu o pão e disse: esse é o meu pão, esse é o meu corpo, que a gente vai comer agora em memória dele, pelo sacrifício dele, amém? E esse é a representação do sangue de Cristo que derramou naquela cruz, para que não que a gente fique triste, mas que a gente hoje celebre na presença de Deus, porque nós somos salvos e remidos, amém? Então, por essa aliança, tomamos agora esse cálice. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se vocês quiserem depois, pode ficar com ele aí, depois isso é descartável, você pode botar aí na lata de lixo quando você sair ou se levantar. E eu confesso para vocês que essa semana eu pensei, repensei, e por várias vezes eu fiquei pensando o que eu iria compartilhar essa noite. Sim, pode baixar um pouquinho mais. Eu sinto que quando tem esse soaking aqui, ele me limita o meu tempo, que eu fico
é coisa de músico. Talvez fica a música ali e eu fico no tempo dele. Então eu prefiro não ter muito alto para poder romper o tempo. E essa semana eu meditei muito e eu vim aqui quarta-feira no feriado, na nossa reunião na presença. É uma reunião basicamente de oração, sem muito, um roteiro pré-definido. Então, eu estava ali orando, o Senhor me deu uma passagem, eu compartilhei um pouquinho ali na frente, e através disso o Senhor ficou me falando outras coisas nos outros dias que seguiram. E eu pensei muito, porque, como vocês, o meu WhatsApp chegou ao limite, né? Eu tive que limpar meu celular, por 2 motivos: de todas as coisas que eu recebo, e as outras são as fotos da Alice e os vídeos, né? Que hoje em dia você filma em 4K, quando você vê, já acabou a memória do celular, né? Rapidinho. E eu estava limpando, vendo e muitas coisas, e sentindo, né, um sentimento de, talvez, não me entendam mal, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, pode ser que algumas pessoas não fiquem tão contentes, mas siga até o final, porque é uma palavra para te animar, amém? É uma palavra de conforto. Mas eu senti, como praticamente boa parte da igreja, muitas pessoas que eu conheço, como, inclusive, a incerteza de saber o que vai acontecer ano que vem, mas quase como um luto político, né? As pessoas estavam falando muitas coisas, e eu já perdi um ente querido muito próximo, meu pai, e você fica muitas vezes remoendo, repensando, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, e eu senti algo muito parecido, não no sentimento, né? Claro que a perda de um pai é muito maior do que uma derrota política, para alguns, outros estão celebrando, mas também com medo e incerteza, e o que eu tenho para falar não é nem sobre um lado nem um outro. E interessante que tem muito a ver com quase todas as músicas que foram cantadas aqui hoje. E eu não falei com Ulisses absolutamente nada, mas tem a ver, primeiro, que a gente está entrando num tema novo, né? E eu vou pincelar um pouquinho e vou deixar os meus irmãos seguirem nesse tema nas semanas seguintes. Mas o que eu tenho para dizer é sobre uma luta espiritual, né? Se eu fosse colocar um nome nessa palavra, estava muito difícil pensar, eu coloquei um ali, e tem um pouco a ver com o que a gente cantou, que a oração é a minha principal arma. E muitas vezes a gente se pega ou se pegou fazendo muitas coisas, e é importante, porque se a gente lembrar, alguns anos atrás, quando haviam muitas coisas ruins, tanto no governo, tanto na cidade, quanto no bairro, quanto na nossa casa, muitas pessoas, muitos cristãos se calavam. Mas também tem um momento que muitas vezes a gente faz coisas que não são aquilo que Deus quer que a gente faça, amém? Então, vocês vão chegar e vou compartilhar e a gente vai se entender, amém? Não anotei muita coisa aqui não, são só praticamente os versículos aqui, mas é para eu não me perder, porque eu botei vários e alguns eu vou usar e outros não. Mas boa parte do que eu meditava no Senhor é sobre o amor, sobre o Espírito Santo, sobre Ele em nós, e como nós devemos agir tendo o Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes a gente age com a emoção, com a razão, e não com o Espírito Santo, amém? E o tema do mês é a importância do Espírito Santo, mas eu vou trazer o reflexo disso nas nossas ações, porque elas devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Se a gente não age de acordo com o Espírito Santo nas nossas ações, provavelmente a gente não está agindo também de acordo com a palavra, ou a gente manipula ela para que seja feita segundo a nossa vontade, não segundo a vontade do Pai, amém? Então, as nossas ações devem ser guiadas por Ele, não só simplesmente depois a gente ora, pede o que nós queremos e vamos fazer essa coisa, né? Porque muitas pessoas agem assim. Eu estou há 40 anos na igreja, já vi isso diversas vezes, já inclusive vi algumas vezes o Senhor falando com a pessoa, porque ela não estava ouvindo, fala assim, pô, Senhor, me dá um carro, me dá Aí, pô, meu irmão, aí outra pessoa que veio lá do outro lado, nem sabia, veio assim, meu irmão, Deus falou para você, em vez de pedir um carro, nem sabia o que a pessoa estava pedindo, o que ela estava pedindo na cabeça.
pede um emprego e pede uma casa que tenha a garagem para botar o carro, senão não dá. E a pessoa realmente não tinha nem emprego, nem moradia. Então, você vai pedir primeiro uma coisa que você não tem a outra para sustentar, né? Como é que você vai botar gasolina, como é que você vai pagar IPVA e assim vai. Então, muitas vezes, nós somos guiados pelo nosso coração e não pelo que o Espírito Santo está falando dentro de nós, amém? E esse momento de incerteza, o que vai acontecer, o que vai passar, muitas vezes gera o medo, né? A incerteza, ela gera medo, ela gere, parece que está botando para fora toda uma preocupação, e a gente começa a olhar muito mais o material do que o espiritual. E era boa parte do que o Senhor me trazia essa semana que, claro, que não conseguimos separar 100% material do espiritual, mas tem momentos que a gente tentou no material, não deu, agora é a hora de olhar pelo lado espiritual. Amém? Talvez seja o tempo de começarmos a utilizar a nossa principal arma, que é a oração, que é o Espírito Santo em nós, amém? E eu trouxe aqui duas passagens só para elucidar rapidamente uma coisa que, não me entendam mal, eu estudei muito lei, continuo estudando a Constituição, porque toda hora a gente tem uma emenda constitucional, então eu tenho que voltar a estudar, né? Nosso país, incrivelmente, já teve várias, então a gente tem que sempre voltar a estudar e continuar estudando. E, inclusive, todo ano tem leis novas que eu tenho que estudar novamente. Se forem impertinentes, é o que eu faço, né? Se não forem, eu deixo lá de lado, porque não dá. A quantidade de lei que o Brasil promulga por ano é um absurdo. Mas, voltando aqui ao que nos interessa, boa parte delas é o cotidiano da sociedade, o que a sociedade quer, exige, eu vou chegar um pouquinho nisso no final, mas o povo de Deus, se a gente olhar, né, ela também pediu algumas coisas para Deus e que Deus não aprovava, mas Deus acabou concedendo, né, e a gente vai entender o porquê, né? Se a gente for ler lá em Marcos 10, no versículo 14 ao 11, ou em Mateus 19, ali Jesus está sendo questionado pelos fariseus acerca do quê? Do divórcio, né? Eles estão querendo pegar ele ali no pulo, e Jesus, ele vai e responde: ué, por que vocês estão me perguntando? Vocês sabem que está lá na lei de Moisés que se a sua mulher pediu o divórcio, vai lá, faz uma carta e dê o divórcio a ela. Não é isso que está escrito? Se você ler lá em Marcos 10, versículo 4, se puder botar aí para a gente, Alex. Isso. Então, ali, ó, aí começou. E aí pode passar o 4, pode ir para o... Pode passar 5, 6... Não, volta. O 5. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou por escrito esse mandamento. Então, há muitos estudos falando que, né, o que acontecia ali na época de Moisés é porque o povo, influenciado por o que acontecia fora do arraial deles, começaram a falar: pô, Moisés, os caras têm, porque a gente não tem também. Inclusive, para ter uma certeza, a pessoa ter uma carta ali e falar: poxa, ó, não ser apedrejado, ela está cometendo adultério. Não, ó, tá vendo? Meu marido me rejeitou, eu posso ter relação com outra pessoa, estou casando com outra pessoa. Senão era apedrejado, como a gente sabe, né, no Velho Testamento. Então, Jesus, ele coloca aqui, depois ele passa, pode passar para o... isso mesmo, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, pode passar. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Pode continuar. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Amém? Então, Jesus falou uma coisa para os fariseus, porque ele sabia que eles queriam pegar ele, mas o que ele falou, o plano de Deus desde o princípio era que não houvesse divórcio. Mas pela dureza de coração do povo, Deus permitiu. E muitas vezes, né, a gente vive
com leis aqui que a gente não concorda, ou políticas que a gente não concorda. E o segundo texto, eu vou ler o segundo texto para que a gente possa fechar o raciocínio desse ponto, que é lá em Samuel, né, que ele já estava velho, Samuel 8, ele já estava velho, ele era um dos juízes, ele era profeta, 1 Samuel. Não, na verdade, acho que é a 1 Samuel. Isso. E ele estava ali, os filhos dele estavam continuando no lugar dele a julgar. E o que eles fizeram? A palavra diz antes que eles estavam envolvidos em corrupção, estavam recebendo dinheiro, estavam roubando o povo. E aí o povo pediu para eles o quê? O povo começou a pedir: eu quero um rei. E nunca foi o plano de Deus dar um rei. Assim como eu falei que não era o plano de Deus o divórcio lá na lei mosaica, também não era o plano de Deus constituir um rei. E aí pode passar o próximo. Aí Deus responde: segundo todas as obras que fez, desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Ou seja, o povo também estava negando Samuel. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explicai-lhe qual será o direito do rei e que houver de reinar sobre ele. E aí, depois, eu não coloquei aqui, mas se você quiser ler a continuação, Samuel explica para o povo o que o rei vai fazer. Ele vai pegar a terra de vocês, vai botar os seus filhos para lutar as guerras em nome dele, vai roubar as terras, vai fazer isso, vai ser guiado somente para o que ele quer, não vai só olhar a intenção do povo. E eu falo isso, né, o meu raciocínio ele vai se fechar lá no final, mas vou deixar algumas pastas abertas para que a gente feche no final. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o sistema de Deus, apesar de Deus dar liberdade a atender o povo, Jesus ter morrido para que nós tivéssemos liberdade de expressão, inclusive para dizer: olha, Jesus, obrigado por me salvar, mas eu não quero. Jesus te dá esse direito através do direito seu de escolha. Ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele nunca pensou numa democracia. Ele sempre pensou numa teocracia. Deus reinando e Deus no centro de tudo, amém? A democracia nunca foi o plano de Deus. Por quê? Porque todos vão buscar o seu interesse, assim como uma pessoa que governasse no lugar dele. Assim como uma pessoa que julgava, que era o sistema de Deus antes, ele também entrou em corrupção, entrou no sistema do mundo, se afastou da presença de Deus e Deus mudou, atendeu o povo para ver, não é assim, desse jeito também não vai ser. E vocês sabem que logo depois o primeiro rei foi Saul e ele logo foi retirado porque ele também não obedeceu a palavra de Deus, amém? E eu vou chegar no final, essa aba vocês deixam aí aberta, daqui a pouco a gente finaliza ela. E Deus, eu escrevi uma frase aqui, eu não sei se você conseguiu botar aí, Alex. Não? Então eu vou ler para vocês. Deus deu o livre-arbítrio não a fim de que o homem morra, mas sim para que aprenda com seus erros e consequências. Desta forma, se arrependa e não cometa o mesmo erro. Muitas vezes a gente acha, poxa, Deus botou aquela árvore lá no meio, Deus deu liberdade para o povo, escolheu o rei, para quê? Para punir eles? Não, para que eles pudessem simplesmente ver, se arrepender e voltar para Deus. Infelizmente, vários não se arrependeram, vários continuaram naquele modo de pensar. Amém? E aí eu entro no outro ponto, e daqui a pouco a gente vai fechar todos juntos. Como eu disse, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu faço. 2, segundo ponto, né, o medo. E aí foi a palavra que Deus me deu aqui quando a gente estava orando na quarta-feira, de 1 João, capítulo 4, do 13 ao 21. E ali João ele discorre muito bem sobre o amor, ele fala sobre como nós somos reconhecidos. Esse texto todo de João, 1 João 4, é interessante, porque ele fala de como nós seremos conhecidos pelo mundo e não somos do mundo. Recomendo que você leia.
Mas ali na parte que Deus me falou forte na quarta-feira, é simplesmente, né, começando ali no que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? E hoje tem muita gente com medo. O que vai acontecer? O que vai suceder? E aí na passagem, pode botar, Alex. A gente vai ler ela completa e depois a gente continua falando. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Mas a parte importante, um pouquinho antes, ali no 13, que ele fala que nós seremos reconhecidos por esse amor em nós. E esse mês a gente está falando da importância do Espírito Santo. Então é algo muito importante que habita dentro de você. E como é que ele é a primeira forma que nós identificamos que o Espírito Santo está habitando em você? O amor. E muitas vezes isso quer dizer, assim como Deus, ele amava o povo que pediu para ele um divórcio, que pediu para ele um rei, e ele mesmo sabendo que ele estava sendo negado, por amor, ele fez o que eles estavam pedindo. Por quê? Porque por amor ele está ensinando. Se ele fizesse só de outra maneira, ele estaria fazendo. Vocês estão forçados a seguir tudo o que eu falo. Não, ele quer que a gente ame ele de volta. Porque ele nos amou e nós amamos ele de volta porque ele nos amou primeiro, amém? Então ele não quer uma pessoa que segue simplesmente pelo medo. Pelo contrário, ele quer que a gente siga ele pelo amor. Então o amor é a primeira chama, é o primeiro sinal de que somos habitação do Espírito Santo. Quanto mais irritados, quanto menos amorosos somos com o próximo, mais a gente precisa orar, mais a gente precisa buscar, mais a gente precisa permitir que o Espírito Santo apareça, e não simplesmente fique uma voz muda, calada dentro de nós. E ainda digo mais, a pessoa mais importante que habita dentro de você é o Espírito Santo. E se ele é a pessoa mais importante que habita dentro de você, ele deveria ser a que mais fala. Mas muitas vezes ela é a que mais é calada. E muitas vezes porque o nosso coração está assoberbado, está preocupado, está cheio de medo. Mas qual medo? Medo, insegurança, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, muitos cristãos eles são levados para o medo que fala ali, que é o medo de não ter a confiança, como o nosso irmão aqui disse, de chegar lá no julgamento, meu irmão, eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu fiz aquilo que o Espírito Santo me falava, eu segui a palavra de Deus, eu segui os mandamentos de Deus. Mas aquele que não segue, aquele que não ouve, provavelmente vai chegar lá tremendo, né? Por quê? Porque é bíblico. Quando a gente morrer, segue-se o juízo. E muitas vezes nós queremos julgar pessoas que estão aqui em vez de amá-las. Cabe ao Senhor julgar, nesses casos, as ações. Nós temos nossos juízos, nossos valores, podemos julgar muitas coisas também. Aquilo que o Senhor nos delega, mas muitas coisas a gente julga sem ser a nossa competência.
E por diversas vezes nós estamos, inclusive, tentando martelar uma pessoa e muitas vezes não vai, porque pode ser que a pessoa tenha tido outra criação, a pessoa tenha uma ignorância em certa área, não tenha um conhecimento técnico em outra. Eu não sei de tudo, mas quem me conhece mais, conversa mais comigo, sabe que eu tento ser o mais generalista possível. Eu leio de tudo, leio artigos, leio livro, leio de tudo um pouquinho. Para quê? Porque se eu for conversar com uma pessoa, um físico, eu tenho o que conversar. Se eu for conversar com um médico, eu saber um pouquinho para conversar. Se eu for conversar com alguém de qualquer outra área que não seja a minha, pelo menos eu tenho um mínimo do conhecimento técnico. Isso requer tempo, requer dedicação, mas muitas vezes, agora então melhor ainda, né? Porque eu tenho dormido pouco, quem não sabe tem uma bebezinha de 8 meses lá em casa, então as horas que eu não estou sem dormir eu ainda aproveito para ler mais coisas, aprender mais coisas. Gostaria de aprender mais idiomas, mas o tempo ainda não está me permitindo. E essa questão que a gente leu também do medo, que a gente leu agora através do amor, isso tudo se reflete na sua vida espiritual. Como você tem vivido sua vida espiritual? Como você tem colocado a sua armadura para lutar? Você tem se colocado a sua armadura para lutar de forma física ou você tem lutado de forma espiritual? E é o terceiro ponto. O terceiro ponto está lá em Efésios 6, que fala da armadura, que fala de como nós devemos lutar as nossas batalhas, e teve muito a ver com o que a gente cantou hoje aqui. Praticamente tudo era: o Senhor já venceu, Ele que luta as nossas batalhas, Ele já venceu. E muitas vezes nós estamos abatidos, tristes, mas não nos esquecemos das promessas de Deus, nos esquecemos de quem nós somos, nos esquecemos daquilo que nós fomos chamados para fazer. Primeira coisa, como cristãos, somos embaixadores do amor, porque o reino de Deus é amor. Amém? E ali em Efésios, Paulo fala, né, da armadura em si, e fala de vários aspectos, mas eu queria que a gente colocasse ali no versículo 10, Alex. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui ele vai falar, né, um pouquinho mais da armadura, mas aqui fala ainda: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Ou seja, como é que a gente se permanece inabalável com tudo dando errado? Sabendo que a gente está vestido e calçado no poder de Deus. Amém? Muitas vezes a gente se desespera, a gente tenta fazer algo, a gente tenta com as nossas forças, e quando isso não dá certo, a gente procura Deus. Se a gente procurasse Deus desde o início, provavelmente algo seria diferente. É só um pensamento. Muitas vezes a gente tenta lutar com as pessoas. Quantas vezes eu não me peguei tentando forçar a pessoa a entender que Jesus ama ele e que veio para salvar ele? Como é que eu vou forçar isso? Não tem. É através do amor, o amor de Deus, que se manifesta através do Espírito Santo. Através do quê? Dos dons espirituais que Ele colocou em você. Os dons, eles são nada mais do que ferramentas para que a gente possa manifestar o amor de Deus para a vida das pessoas. Não são por benefício próprio, não são para que a gente possa encher a igreja, são para que a gente possa confirmar, para que a gente possa exortar, consolar, amém? Edificar os santos. Mas a armadura espiritual, e ele continua ali,
Se puder botar lá no 18, Alex. E aí ele fala um pouco da armadura. E no final, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele fala, depois ele fala, por mim também, que estou aqui na cadeia, né? Paulo fala. Então, toda a armadura, ela é colocada para que a gente possa, muitas vezes se ajoelhar, muitas vezes ficar em pé, mas que a gente possa orar. E muito do que a igreja vive é por conta de nós hoje, não falo só da nossa igreja aqui, mas falo da igreja global no Brasil. Muito do que a gente vive, da dificuldade, porque a gente tentou forçar muitas coisas e falar em vez de orar. Em vez de buscar a Deus estratégia, em vez de orar e buscar de Deus o que nós devemos fazer. Muitas vezes a igreja tentou pelo intelecto forçar ideias, forçar princípios, valores, em vez de orar e buscar de Deus a estratégia correta para o momento. Porque a gente sabe que cada momento da humanidade, a forma de você pescar é diferente, amém? Você tem que aprender com o que o tempo tá nos apresentando e discernir o que nós devemos fazer com o tempo. E muito do que a gente passa dessa dificuldade, eu falo aqui para vocês também, é porque onde nós temos colocado a nossa confiança, como eu li lá no início, eles colocaram a confiança deles num rei, colocaram a confiança deles em homem, a nossa confiança é em Deus, em Jesus, e no Espírito Santo que habita em nós. Porque eu posso dizer para vocês, lá em Salmos 20, diz que, Salmo 20, versículo 7, que o justo não mendicará o pão. Não é esse não. Esse é os que confiam no Senhor, esse também. Mas, Salmo 37, versículo 25, desculpa. Eu anotei tantas passagens aqui. Ou seja, nossa confiança tem que estar em Deus, como diz aqui o outro versículo, né, o Salmo 27. Mas para quê? Para que a gente saiba que a gente não vai precisar fazer nada distante de andar na presença dEle. Porque se nós andarmos na presença dEle, se manifestarmos o amor de Deus, se ouvirmos o Espírito Santo, não vamos sofrer algo que nos corrompa a nossa fé, mas a gente sabe que a gente vai sofrer nesse mundo, porque Jesus ali na sua oração em João, ele falava, olha, não peço que tires do mundo, mas que dê o quê? Que livre. Essa é a graça de Deus, sabendo que a gente está no meio de desgraça, do jeito que a gente está vivendo a tribulação, que a gente está vivendo dificuldades, mas a nossa luta, a gente luta e vence por meio da oração e do Espírito Santo em nós, amém? E muitas vezes nós temos confiados em muitas coisas, como ele também estava falando em carros, cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor. Não devemos confiar em homem, não devemos confiar em sistemas, porque nós sabemos que o homem é corrompível. Ou só eu já tive pensamentos maus na minha vida? Ou você já não tomou uma fechada no trânsito e você travou, mas você imaginou algo ruim para aquela pessoa? Não precisa levantar a mão, não. Ou na época de escola, na época a gente nem tinha esse termo bullying, mas eu era extremamente magro, tinha um cabelo enorme, me vestia todo de preto. Viu? Sofria bullying, como aqui agora. Agora estou emugamadinho, né? Obrigado. A gente aprende com os erros, né? Como eu falei no início. Mas por você expressar quem você é, o que você quer, o que você acredita, o que você ouve, muitas vezes você vira chacota. E naquela época não tinha esses termos, não tinha essa dificuldade, mas eu não me importava, porque eu conhecia quem era meu Deus.
Nada me definia. Até perguntar. Depois me perguntaram, até pior, é pior do que vocês imaginam. Por que você tem o cabelo grande? Aproveitar que a minha mãe não está aqui. É que a minha mãe ficava assim, corta esse cabelo, menina. Esse cabelo tá grande, não tá, não sei o quê. Eu falei, só por causa disso eu vou deixar crescer. Por birra, tinha 13 anos de idade e deixei o cabelo até os 17 grande. Sem cortar, mas muito também porque o meu pai falava sempre que ele gostava, ele falava assim, se eu tivesse o cabelo, eu deixava grande. Eu fiquei com isso na cabeça. Depois que ele faleceu, também foi as duas coisas. E não tinha nada demais. Mas, e as pessoas falavam, pô, você é roqueiro da pesada e não sei o quê. Eu falei, não. Eu gostava de rock, mas não era. Meu coração era paz e amor, Jesus. Hoje me falta, né? Faz falta os cabelos. Mas Jesus, Ele nos chamou para ser luz, para a gente não ser influenciado, para que a gente ande indiferente ao que anda no mundo. Porque se a gente andar pelo que as pessoas falam, por aquilo que dizem, pelo que falam de você, a gente não vai fazer nada. E muitas vezes a gente luta com as armas erradas. E Deus nos chama para a gente lutar com as armas certas. Deus falava inclusive sobre ferramentas. Nós temos ferramentas. Talvez alguns anos atrás, quando existiam um pouco de corrupção, a gente ouvia na televisão e o povo fazia o quê? Nada. Comia mosca. Eu pareço jovem, mas eu me lembro da ditadura. Eu me lembro de comprar figurinha, de bater lá na banca e falar assim, pô, me dá aí 5 figurinhas. Aí ele fala, não, isso não compra mais. Volta em casa, pede o dinheiro, a inflação de 100 e tantos %, não sei mais quanto, mas eu me lembro disso. Ia lá comprar a bala, não, isso não compra mais. Volta em casa, pega dinheiro. Inclusive aquelas máquinas que traumatizavam, né? Que botava assim, ó, no mercado, fechado para balanço, lembra? Pô, todo mundo corria para o mercado, porque meio-dia fechava para o balanço, então de manhã era um preço, de tarde era outro. Mas mesmo assim o Senhor foi fiel, amém? Ou a gente não tinha um povo de Deus naquela época, nesse país? Tinha. Deus, Ele é fiel na adversidade, na dificuldade. Ali, como eu falei, na escola, mesmo sendo vítima de bullying, como eu sofri aqui hoje, Deus era fiel comigo. Porque eu não aparentava um aluno nerd, mas eu tinha ótimas notas. E depois, na hora da prova, todo mundo queria sentar atrás de mim. Uma vez até roubaram minha prova. Eu falei, pô, merda. E aí me botaram uma vazia. Mas aí, na adversidade, o que aconteceu? Aquela prova vazia, eu vi e respondi uma questão errada. Segunda chance, vou fazer de novo. Tirei 10, o cara que me pegou tirou 8, porque errou uma. Então, Deus, Ele é bom na adversidade. Quando a gente acha que tem algo difícil, aí é que se levantam os filhos de Deus. Porque dentro de você habita o Espírito Santo, habita o amor em pessoa. E o povo não vai ficar mais calado. Eu acredito que Deus está nos dando novas ferramentas para quê? Se a gente vê alguma coisa que é contra o que a gente acredita, contra os princípios da palavra de Deus, a gente tem ferramentas para isso. Amém? E orar para que Deus levante pessoas que vão fiscalizar, pessoas que estejam ali, pessoas que estejam no Congresso, pessoas que estejam em todos os aspectos da área civil, governamental, que o quê? Fiscalizem para saber o que está acontecendo e que a igreja também possa externar o seu amor ao mundo. Falar, olha, isso é ruim para a sociedade, então eu quero o amor de Deus, vamos mudar. Vocês sabiam que existe uma ferramenta para o cidadão comum enviar uma lei para o Congresso? Existe uma lei de iniciativa popular. É bem difícil, mas também não tem como checar se foi ou não. Você tem que ter 5 estados diferentes com, se eu não me engano, 1% do total de eleitores do país. Então, é bem difícil, Mas existem algumas leis que foram promulgadas assim, que vão para o Congresso. Então, a igreja pode se levantar, pode se unir, não pode? A gente viu que pode. Nós podemos, temos ferramentas, temos o Espírito Santo em nós, amém? E não vamos nos prostrar diante da dificuldade. Pelo contrário, agora que é a hora dos filhos de Deus se levantarem. Agora é a hora de demonstrarmos que o Espírito Santo habita em nós. Agora é a hora de demonstrar os dons de Deus que eles estão em vocês. Amém? Porque a nossa confiança não está em homem.
E o nosso Salvador não é homem, o nosso Salvador se chama Jesus. Ou a gente não tomou a ceia agora celebrando que o nosso Salvador veio há mais de 2000 anos atrás. E que os céus estão abertos novamente. E que temos acesso. E como a gente leu em Efésios, as nossas batalhas são nas regiões celestiais. É lá que começa a batalha. Não é no Instagram, não é no WhatsApp, não é nada disso. É com o joelho em terra. É orando, intercedendo, buscando estratégias. Quais são as estratégias, Jesus? Quais são as formas? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que argumentar? Inclusive, muitas coisas se falam. E aí, como é que a gente sai de jargão que hoje virou moda, né? Qualquer coisa que você fala é fake. Com provas. Eu que sou advogado, eu sei como é que você sustenta uma argumentação comprovando elas. Então, antes de escrever qualquer coisa, antes de colocar qualquer coisa, busque provas. Ou se você não pode buscar a prova, incite as pessoas que têm influência para isso para fazerem. Porque se a gente ficar escrevendo torta direita, muita informação que é passada, que é boa, se torna inválida. Não, meu WhatsApp aqui está lotado. Então, muitas vezes a gente vai ler de milhares de coisas o que a gente salva, ou às vezes a gente tem até algo que é real, mas uma argumentação sem a prova, sem um lastro probatório, ela se torna vazia. Então, vamos buscar a estratégia do Senhor, vamos buscar a estratégia do que falar, de como agir. E isso é com a igreja, com o joelho no chão, orando, buscando. Por isso que eu convoco aí o pessoal a estar às quarta-feiras junto orando, na presença de Deus, amém? Para que a gente possa não só ser oposição governamental, política, mas que a gente seja oposição às trevas. Que a gente seja oposição a tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Tudo que se levanta contra o Filho de Deus. Amém? Que a gente possa ser pessoas que vivam em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, mas o espírito dentro de você falando. E não sendo, né, algo bonitinho como, né, um pingente que você carrega no seu peito. Olha, o Espírito Santo está aqui, não. Mas que ele possa falar e que ele seja a parte atuante da sua vida. E não simplesmente algo bonito de falar. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Antes, Deus vivia naquela arca, estava lá no templo de Salomão, agora Ele habita em mim. Muito, muito bonito, ótimas palavras, mas sem ação, essa palavra se torna vazia. Sem ação, nada. Agora, pessoas que oram, que buscam, e buscam em Deus o que fazer, o que agir, não vão ser levadas por um vento de dificuldade, porque esse não é o primeiro nem o último. A gente vai ter mais dificuldade. Uma certa vez eu falei, alguém chegou para mim, poxa, e o Covid, não sei o que, graças a Deus está passando. Eu falei, olha, se prepara que isso pode estar nos ensinando o que vai vir lá pela frente, sem alarmismo. Mas se a gente lê a Bíblia, a gente fala que vão vir mais doenças, que vão vir enfermidades, que vão vir guerras, que vão vir dificuldades. E se a gente só falar do que, isso aqui aconteceu, foi ruim. Não, que a gente tome como aprendizado, mas que a gente saiba que a nossa esperança, o nosso desespero não está por uma doença nova, o nosso desespero não está porque é um governo novo, eu não sei o que vai acontecer. Não está porque... Irmão, a sua salvação está em Cristo Jesus. A sua esperança está em Deus. E o mais interessante de tudo, Ele habita dentro de você, e você tem acesso a Ele. E muitas vezes a gente esconde Ele para dar valor ou andar desesperado. Eu confesso para vocês que nos últimos 7 dias, por aí, eu não vejo mais nenhum jornal e nem abro mais nenhuma notícia no meu celular. Por quê? Porque eu comecei a orar e confiar mais em Deus do que ser levado pelas circunstâncias. Não digo que a gente tenha que ficar isolado, bitolado, não. Não é nada disso. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. A história da humanidade, ela se repete várias vezes.
Se você estudar a história, você vai ver que ela se repete. De formas diferentes, artimanhas diferentes, formas de falar diferentes. Mas uma coisa não muda, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria que, se puder vir pelo menos uma parte do grupo de louvor, um violão pelo menos, com um soaking. A gente já está com a hora avançada. Mas eu queria te desafiar agora a colocar diante do altar de Deus todo o medo que você tem no seu coração, toda incerteza que você tem, toda incerteza do que vai vir pelo futuro, a dificuldade, ou até mesmo se você está com muita esperança de que algo vai melhorar muito, né? Você que está assistindo a gente aí também no YouTube, eu tenho para te dizer que um lado nem o outro, a nossa confiança não tem que estar em homem nenhum, mas naqueles que andam em espírito e verdade, aqueles que andam para fazer o que é certo diante da palavra de Deus, não porque estão numa televisão, não porque estão sendo expostos de alguma forma em algum meio de comunicação, mas porque tem temor a Deus. Jesus, eu peço agora que venha agora a consciência da tua cruz, ó Pai, que todas as transgressões foram levadas, Senhor. E que a partir desse momento, Pai, o teu Espírito Santo vem e a pessoa do amor, ó Pai. E esse amor que tira fora todo medo, toda incerteza, Senhor. Queremos declarar agora nas nossas vidas, ó Pai, vidas libertas, ó Pai, das travas desse mundo, Pai. Porque sabemos que a sua batalha é vencida no espiritual. Assim como Jesus ali sendo julgado, questionado por Pilatos, ele é perguntado: e você é o rei dos judeus? Ele fala: não, meu reino não é desse mundo. E ali Jesus não está falando porque é esse mundo, mas ele fala, ele nos ensina que a nossa batalha ela é vencida no mundo celestial, porque lá está o reino de Jesus. E nós temos que trazer esse reino aqui para que a gente possa ver prosperar o amor, a graça, a justiça de Deus nessa terra. E se queremos ver o reino de Deus reinando aqui, sendo estabelecido aqui, devemos viver o amor de Deus. Permita que o Espírito Santo fale com você. Permita que o Espírito Santo manifeste na sua vida, que ele te leve a um novo patamar de entendimento, aonde o medo, aonde a incerteza não vai te tocar. Senhor, eu repreendo todo espírito de medo, Senhor, todo desespero, Senhor, dessa nação, Pai, dos meus irmãos aqui, que caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, que o teu reinado, Senhor, seja estabelecido na nossa vida, Pai, e que as pessoas possam ver como é bom e agradável andar na tua presença, Senhor. Porque mesmo que o país esteja em dificuldade, Pai, mesmo que o país esteja, Senhor, quebrado, sabemos que nós, justos, jamais mendigaremos o pão, Senhor. Aqueles que são justos, Pai, são aqueles que seguem a tua palavra, Pai, que seguem os seus mandamentos, ó Pai, e que vivem em amor, acima de tudo. Acima de tudo, Pai. Sopra o teu vento aqui, Senhor. Leva, Senhor, toda aflição, todo medo, todo questionamento, Senhor, toda dúvida. Porque declaramos que o Senhor é o nosso Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Nada acima de ti, Senhor. Nada acima de ti, Senhor. Te damos glórias, ó Pai. Derrama mais do teu amor, ó Pai. Mais do teu amor e menos do medo, Senhor. Vai lançando fora todo medo, Pai. A consciência de que vivemos, Senhor, para ti e para ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço também que o Senhor derrame, Pai, cada vez mais do teu Espírito, Senhor. Novas estratégias de falar, de agir, ó Pai.
de trazer o teu reino, Senhor, de estabelecer o teu reino, Senhor. Sabedoria ao falar, ao agir, ó Pai. Que possamos agir em amor, ó Pai. Que possamos agir em sabedoria, guiados pelo teu Santo Espírito, Senhor. A pessoa mais importante que habita dentro de nós. Nós dividimos, Senhor, o mesmo corpo. Mas queremos dar mais lugar para o Senhor. Mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.